Olá, gente querida! Canal Bendito chegando até você com o último capítulo da história fascinante de Jó, como um exemplo de resiliência e de superação. Mas antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar com você que está chegando agora no nosso canal, Canal Bendito. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para ser informado sobre os novos vídeos e divulgue para os seus amigos, aqueles que amam estudar a palavra de Deus de um jeito simples, sem ser simplório, porque essa é a proposta do nosso canal, falar fácil para que todos entendam a palavra de Deus, ok? Vamos lá então? Vamos começar recordando a história de Jó até aqui. Escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. La, la, la. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Bem, nós já passamos por 41 capítulos de Jó, um livro difícil e intrigante, não é mesmo? E hoje nós vamos então refletir sobre o último capítulo, o capítulo 42. E esse último capítulo é marcado por um final inusitado que o próprio Deus conduziu entre Jó e os seus amigos. O que aconteceu foi o seguinte: depois que Deus acabou de fazer as 77 perguntas para Jó, e ele não conseguiu responder a nenhuma delas, reconhecendo, a sua limitação, Deus se dirigiu a Elifaz, o mais velho dos 3 amigos, lembra? E disse para ele que estava irado, muito irado com ele e com os outros 2 amigos, porque eles não haviam dito para Jó o que era certo a respeito dele, de Deus. E uma observação no mínimo curiosa aqui é que Eliú, o 4º amigo e também o mais novo deles, a esposa de Jó e Satanás não são mencionados no encerramento do livro. Já os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, precisavam se reconciliar com Jó, porque afinal eles tinham acusado Jó de pecado o tempo todo. E agora Deus exigia que eles se reconciliassem com Jó, e então Jó iria orar por eles e
a intercessão de Jó por eles a Deus faria com que Deus não lhes desse o que de fato eles mereciam por causa da loucura que eles haviam cometido, acusando Jó e falando palavras que não definiam a real situação que ele estava vivendo. E então, nós vemos algo bem interessante acontecer. O fato de Jó perdoar os seus amigos e orar por eles fez com que as bênçãos voltassem para a sua própria vida. Que lição preciosa nós temos aqui! A oração feita em benefício das pessoas que o ofenderam fez com que a bênção fosse derramada em abundância sobre a sua própria vida. E enfim, no final da história, Jó ficou com o dobro do que possuía antes da tragédia vir sobre a sua vida. Ele teve outros 10 filhos, e eu imagino que foi com a mesma mulher. Os amigos e parentes trouxeram peças valiosas para uma espécie de fundo de restauração que Jó deve ter usado para comprar animais reprodutores. E logo os rebanhos estavam 2 vezes maiores que os primeiros e Jó voltou a ser um homem muito rico. E se essa fórmula do dobro se aplicou também à idade de Jó, nós podemos dizer que no começo da história ele tinha por volta de 70 anos de idade e Deus permitiu que ele vivesse 2 vezes esse tanto, embora isso seja só uma teoria. Morrer velho e farto de dias na antiguidade era o objetivo de toda pessoa, ainda é hoje, mas o significado era diferente. Esse conceito, velho e farto de dias, ia além da simples vida longa, significava uma espécie de vida rica, plena, que terminava bem. E foi assim que aconteceu com os grandes homens da Bíblia, como Abraão, Isaac, o rei Davi. Todos eles morreram assim. A Bíblia diz que eles morreram velhos e fartos de dias. No Oriente, assim como nos dias de hoje, os pais se orgulhavam de ter filhas bonitas. E Jó teve 3 filhas com uma beleza rara. Elas eram as mais lindas de toda aquela região. Chamavam-se Gemima, Késia e Queren-Apuk. Mas a maior bênção de Jó não foi reaver a sua riqueza e nem reconstruir a sua família e o seu círculo de amigos. A maior bênção foi conhecer melhor a Deus e compreender o seu modo de agir de uma maneira mais profunda. Vale a pena lembrar aqui o que Tiago escreveu. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Agora, preste atenção num detalhe extremamente importante. Nós não devemos nos iludir pensando que toda aprovação terminará com todos os problemas solucionados, todas as mágoas perdoadas e todos vivendo felizes para sempre. Nem sempre é assim que acontece. Aliás, na maioria das vezes, não é assim que acontece. O que o capítulo 42 de Jó nos ensina é que não importa o que aconteça conosco, Deus sempre escreve o último capítulo. Pode ser que você esteja super preocupado com uma pessoa da sua família, uma filha, um irmão ou um parente que está dando muito trabalho ou não se acerta na vida, causa transtorno na família. Olha, pense o seguinte, a história dessa pessoa ainda não acabou e Deus sempre escreve o último capítulo. Tenha um pouquinho mais de paciência. Creia na soberania de Deus sobre essa situação. Essa semana eu ouvi a frase de um louvor que dizia assim: se Deus ainda está trabalhando, eu continuarei esperando. Não importa o que Deus permita na nossa vida, sempre existirá o seu depois. É Ele quem escreve o último capítulo e isso faz com que todo o resto valha a pena. Uma das grandes lições da história de Jó é a maneira como a malícia de Satanás foi frustrada. Eu digo frustrada porque a gente tem o hábito de dizer que Satanás foi envergonhado. Mas como ele não tem vergonha, o mais correto é dizer que ele foi frustrado nos seus intentos.
No primeiro vídeo dessa série de estudos de Jó, eu comentei com vocês sobre a insinuação de Satanás de que a fidelidade de Jó a Deus era movida por interesse pessoal, visando o seu próprio proveito. Mas Jó demonstrou claramente que ele era capaz de amar a Deus mesmo passando pelas aflições mais severas. E uma outra lição interessante que nós podemos extrair da história de Jó é que todos nós, de alguma forma, passamos nesta vida pelos mesmos problemas de Jó. Quem nunca perdeu algum ou alguns entes queridos? Quem nunca teve perdas com maior ou menor prejuízo de bens materiais? Quem nunca enfrentou uma doença mais grave ou menos grave? Quem nunca teve uma pessoa ou mais à sua volta em tempos difíceis questionando a sua fé em Deus? Quem nunca foi julgado ou mal interpretado por amigos próximos? Sem contar a nossa luta diária contra Satanás, que se empenha todos os dias, o dia todo, para fazer com que nós rejeitemos o senhorio de Cristo na nossa vida. Jó levantou a voz e desabafou a plenos pulmões, falando da dor do seu coração. E nós, muitas vezes, questionamos a Deus, muitas vezes até gritamos, só que fazemos isso de um jeito camuflado, lá dentro do nosso coração. É por causa de tantas identificações que a história de Jó mexe conosco. A diferença entre nós e Jó é que na vida de Jó as coisas vieram de uma vez só. E para nós, parece que elas são distribuídas ao longo da vida como pequenas cápsulas ou até em conta-gotas. Jó é um símbolo para nós de que vale a pena ser fiel em todas as situações adversas, tendo a certeza de que Deus está no controle de todas elas. E o último capítulo do seu livro representa como as coisas finalmente terminarão para aquele que se mantém fiel a Deus. E quando Deus acabar de escrever o último capítulo da história, nós, os seus filhos, seremos completamente restaurados, porque afinal, cada um de nós, dentro da nossa realidade, encaramos sofrimento com todos os seus desafios e vencemos a cada um deles em fidelidade ao Senhor. Pelo menos nós vamos tentando e o Senhor tem nos ajudado até aqui, não é mesmo? Enquanto esse dia em que Deus vai escrever o último capítulo da história ou da nossa história não chega, pelo menos duas coisas devem se realizar na nossa vida. Primeiro, é que nós aprendamos a ser pacientes em meio às nossas provações. E segundo, é que nós aprendamos a ajudar os outros em meio às dificuldades deles. Nós estamos cercados por pessoas precisando de encorajamento e Deus quer nos usar exatamente para esse ministério. E eu, sinceramente, espero que esta série de estudos tenha lhe ajudado. E assim, então, nós chegamos ao final, um final feliz, por sinal, da história de Jó. Na próxima semana, nós iremos iniciar uma outra série de estudos com o tema O Nosso Amigo, o Espírito Santo. Será um tempo em que você vai poder fazer um propósito de conhecer melhor essa pessoa maravilhosa, buscar aproximar-se dele e, mais ainda, deixar-se encher do poder gerado pela sua presença. Será uma experiência com certeza maravilhosa e você não pode perder. Espalhe para os seus amigos e vamos embarcar juntos nessa série de 3 meses buscando estreitar a nossa amizade e a nossa comunhão com o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus. E eu espero você, então, na próxima semana, ok? Que Jesus te abençoe e até lá!